O programa a seguir é uma produção independente e de responsabilidade de seus idealizadores. Bom dia, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o programa Estúdio Inter, diretamente aqui da TV Rio Preto, canal 7 pela NET TV e pelas plataformas digitais. Hoje eu tô já num trava-língua, gente, porque eu fico tão ansiosa quando chega o dia deste quadro que é tão especial, que é o Vozes que Inspiram, porque eu tenho certeza que de alguma forma ele vai contribuir de forma significativa na sua vida, seja por meio da informação, que é o que a gente faz no primeiro bloco, eu e Flávia Costa, em que ela traz aqui alguma dinâmica que esteja em alta ou que esteja em pauta no setor jurídico, ou quando ela traz as suas convidadas especiais, e hoje a convidada dela também é muito especial, mas vocês sabem que quem faz essa apresentação é ela. Então, senta na frente da telinha, está no ar o Estúdio Inter de hoje com Vozes que Inspiram. Você aí do outro lado, vai casar, tá num namoro longo, já tem união estável, não tem nada disso e não sabe que pito toca, como é que são as leis que regulamentam a sua união. Ou melhor ainda, mês de maio, mês das noivas, que muitas delas começam a planejar o tão sonhado momento do sim. Mas você parou para pensar como é que vai ser o regime desse casamento? Já trocou uma ideia? Você tem bens? O seu parceiro tem bens? Como é que fica essa dinâmica? É por isso que Flávia Costa, no primeiro bloco, traz pra gente todas essas informações que, na verdade, são um ninho de mafagafo, mas precisamos entender para construir um ninho sólido. Você gostou do trocadilho? Sensacional. Bom dia, minha amiga. Vamos organizar a casa, Thaís. Organizar a casa. O ninho tem que ser fofo, aconchegante. E vamos quebrar paradigmas. A gente não tá antecipando nada de ruim, a gente só tá organizando, planejando para que tudo flua na paz. Eu acho que dá pra gente até fazer um paralelo em relação a isso. Você não tá aí planejando o seu casamento? Você tá pensando no doce, no seu vestido de noiva, na música da entrada, na música de saída, quanto tempo vai ter a festa, que bebida que vai ser isso. Então, isso é um planejamento para que o seu evento seja estonteante. O seu casamento também merece esse planejamento, mas não é o casamento festa, é a sua união com o par. Exatamente, merece, a gente tem que falar a respeito. Muito bom esse tema aqui, regime de bens. Vamos começar com o básico, Thaís. As pessoas precisam entender, porque as pessoas podem até nem se casar, pois é, mas se unirem em união estável e vai ter um regime legal já regendo essa união, querendo ou não querendo, optando ou não optando. Com direitos e deveres. Exato. Né? Que fique claro, com direitos e deveres para ambas as partes. Ambas as partes, que possam ter bens, filhos ou não. Perfeito. Então, qual é esse regime de bens? Esse regime legal que vai vigorar numa união estável? Regime da comunhão parcial de bens. Traduzindo, parcial de bens. Parcial de bens. Antes, é o mesmo regime, Thaís, que vai vigorar se você não escolher nenhum regime de bens. Fui lá, só me casei, não optei, esse é o regime legal hoje. Tá. O que significa o regime da comunhão parcial? Aqueles bens adquiridos enquanto casados ou convivendo em união estável, vão ser partilháveis entre os cônjuges ou os companheiros. A gente fala companheiros quem está ligado em união estável, cônjuges quem estão, o casal que se uniu pelo casamento civil, que se uniu pelo casamento civil, exato. Tudo aquilo que foi adquirido. Então vamos lá, aquilo que eu tinha antes desta união permanece meu, o do par permanece dele, aquilo que é construído em conjunto pós aquele momento é dos dois. A gente fala que comunica. Tá. A gente adquiriu em nome de ambos, do par, ou em nome de cada um dos cônjuges, individualmente. Comunica também. Vamos lá, vamos dar exemplos práticos então para vocês. Vim até aqui, tinha alguma coisa, o par veio até aqui, tinha uma coisa, se juntaram e começaram a construir um novo patrimônio. Vamos imaginar que esta pessoa aqui tinha um carro popular.
Depois que se juntaram, trocaram este bem por um carro do ano, mais novo, de maior valor. Como fica este bem? Aí que tá, por isso o planejamento. Sentar e definir o que se tem. Por quê? A gente pode determinar que essa parte do bem particular, esse carro antigo, com menos valor que veio, seja sempre desta pessoa. Tá. E depois a diferença que foi colocada para comprar aquele veículo de maior custo é partilhável. Entendi. Só que a gente Mas isso precisa tem que estar lá comprovar. atrás. Tem que estar determinado e comprovado, porque Entendi. senão é uma mistura, Thaís. E o casal vai chegar, se acontecer, né? O divórcio. Porque ninguém aqui tá falando que é pra casar e descasar, tá, gente? Mas nós estamos falando sobre você entender dos mecanismos que, se porventura Deus nos livre e guarde, o seu casamento venha a findar. Terminar. Porque casamento é bom, gente, enquanto dura. Não quer dizer que ele deu errado, foi bom até ali. Exato. Tudo bem. E a gente redireciona a rota. O GPS atualiza. Exatamente. O que ocorre, a gente tem que deixar isso tudo muito bem definido, comprovado, porque senão há essa confusão patrimonial. E aí não adianta, mas doutora, eu tinha, mas isso era lá atrás, já passaram 10 anos e vários outros veículos foram adquirindo. A reforma da casa, o bem que era de um e que o outro reformou, enfim, a coisa vai ficando maior, né? Então vamos pontuar. Bens particulares não se comunicam, mas tem aí um pulo do gato. Os frutos desses bens particulares se comunicam. Se comunicam, se não houver um planejamento. Entendi. Herança entra nessa partilha? Herança é justamente esse bem particular. Entendi. Exato. A herança, muitas vezes, não entra, inclusive, no regime da comunhão total, que é o outro regime que a gente vai entrar. Comunhão total. Entraria os bens particulares e aqueles adquiridos. A herança tudo comunica. Entendi. Agora, se a pessoa, um dos cônjuges, recebeu essa herança com algumas cláusulas de não comunicação, esse bem também não entra. É uma forma de planejar. Ou seja, esse tudo tá patrimônio. nas letras miúdas. Conhecimento técnico. Conhecimento técnico Thaís. e instrução do advogado. Quando estamos doentes, procuramos o médico. Quando estamos com alguma confusão, perturbação mental, terapeutas, psicólogos. Quando temos que tratar a respeito de deveres e obrigações, advogado. Não tem como fugir. E é aquilo que a gente sempre fala aqui nesse primeiro momento do quadro da Flávia, né, que é o Vozes que Inspiram, a gente tem este momento de fala com vocês sobre o juridiquês, né, que a gente até brinca que muitas vezes você aí do outro lado não consegue interpretar porque vem com tantos termos técnicos que acaba dificultando a gente de entender aquele todo. Quando a gente pensou nesse momento de fala da Flávia trazer essa história de desmistificar um pouco essas coisas que estão tão engessadas muitas vezes por falta de conhecimento das pessoas, era justamente isso. Te informar, te dar consistência para que você busque a orientação correta. O advogado não é bombeiro, gente. Ele não é para ser chamado para apagar o incêndio. Ele é o preventivo. Isso é importante dizer. Ele é o né? preventivo. A advocacia preventiva resolve tanto, traz tanta pacificação. Naquele momento tão conturbado, né? O divórcio a gente fala aqui também, né? Traz tanto desequilíbrio. Então, se você já tiver planejado boa parte, né? Talvez nem toda parte, mas essa questão, né? Do regime de bens, como que as coisas vão ficar, é muito melhor. Tem o regime da separação total também, Thaís. É meu queridinho, né? Claro que cada caso tem que ser estudado, mas eu acho que isso evita muita controvérsia. Perfeito. Então, aquilo que eu quero que seja meu, que não comunica, eu adquiro meu nome. O meu marido adquire em nome dele. E sob esse regime da separação total, se ocorrer do divórcio, da separação, cada um já sabe o que é seu. Né? Não é um regime legal hoje, mas tudo indica que vai haver, deve haver mais pra frente. Possivelmente a gente caminhe para isso, porque as pessoas hoje, se a gente observar a conjuntura familiar de hoje, ela é muito diferente de antigamente, né, Flávia? O regime legal já foi da comunhão total, na época dos nossos pais, dos nossos avós. E mudou-se por conta dessas conjecturas
para da comunhão parcial e agora, em breve tempo, deve chegar o da separação. Mas também é importante dizer que a gente pode fazer 2 pactos, criar um pacto nosso. E como que a gente faz isso, Thaís? Lá no cartorinho amigo. Exatamente, aquele amigo. É que a gente já falou que o cartorinho é amigo, gente. É amigo, a gente não precisa judicializar todas as questões, né? E a gente faz esse pacto antinupcial, determinando todas essas situações. Inclusive o pacto, ele pode ser feito ainda no período de namoro, né? Tem algumas coisas que eu tenho visto acontecer assim, tô namorando há tanto tempo, mas o apartamento é meu, ela sabe disso, enfim. A gente pode fazer um contrato, Sim. um contrato de namoro para determinar que aquela convivência não é uma união estável, né? É só um namoro. Então, ainda não teria como ter um regimento sobre, porque ainda não tem essa união com ânimo, com a vontade de constituir família. Isso não quer dizer tempo, o tempo não entra nessa conta. Você pode namorar 10 anos e não querer ter família com essa pessoa. Exatamente, ficar muito determinado, isso é um namoro, isso não é uma união, né? Claro que a linha é muito tênue que divide um do outro, e por isso que é importante às vezes formalizar por um contrato. Mas você sabe que isso daí, eu tava vendo recentemente, passou na Record News inclusive, era uma reportagem de um casal de namorados que romperam e os dois estavam dizendo que não era um relacionamento de união estável, mas as famílias diziam que era. E eles falavam, gente, mas não tem... Alguém da família, acho que foi do cara, entrou com o processo, porque a moça tinha bens, enfim, querendo movimentar ali a história. Tudo bem que era um negócio meio sem pé nem cabeça. O ânimo é da parte. Mas eu tenho a vontade. O que eu entendi era o julgamento feito, né, do relacionamento, de como as pessoas viam aquela situação. Sim. Então, acho que cabe aqui como dica, por exemplo, você tem lá o seu namorado, sua namorada, enfim. Você, aos finais de semana, dorme lá. Aos olhos do seu vizinho, talvez vocês morem juntos. Pois é. Né? E aí, na hora de levantar testemunhas, esse olhar pode complicar também, né? O que mais complica, Thaís, na hora que um deles falece. Porque daí sim a família vai tentar, que tem esse interesse, obviamente, como esse caso que você estava dizendo, que comunique os bens, que seja comprovado uma união estável. Aí é complicado. Por aí isso, é que a porca torce o rabo. Exatamente. O casamento também termina pela morte. É importante dizer que a gente estava falando, olha... Do divórcio, mas também pode acabar pela morte. Um dos dois um dia vai morrer, essa é a única certeza que a gente tem. E se já tiver, né, essa questão determinada, os herdeiros não vão poder rediscuti-la. Isso é muito importante. Perfeito. Eu amo esse nosso bate-papo, porque é um jeito descomplicado da gente falar de algo que muitas vezes é tratado com tabu. Falar de legislação, falar de leis, direitos, deveres, durante muito tempo a gente não tinha nem permissão para questionar, né? Então eu acho que esse quadro ele serve justamente para tirar você do medo da pergunta. Na dúvida, vá conversar com quem pode te orientar. Eu falo da Flávia, mas você pode procurar uma outra pessoa que seja de sua inteira confiança, mas ter um advogado com conhecimento técnico que possa te orientar de forma clara, não me vem com juridiquês que a gente não entende. Eu acho que isso te ajuda. Então, fico muito feliz que esse nosso quadro aqui esteja acontecendo da forma como ele está, levando tanta informação para as pessoas, porque às vezes a nossa fala aqui acende a lamparina do juízo do lado de lá. E eu vou aqui trazer uma provocação. Vamos pedir para o público trazer aí algumas dúvidas que possam ter, que de repente tá ali, né, na cabeça. Caraminholando. Traz, que a gente conversa a respeito. Feito o jogo. Você pode mandar essa mensagem direto pelo canal do YouTube, que a gente tem lá o espaço para vocês comentarem, mas vou fazer mais. Vou abrir também uma caixinha de perguntas pelo Instagram, que eu sei que vocês estão lá todo dia também xeretando, eu, Flavinha e todo mundo que passa por aqui. Vamos abrir uma caixinha de perguntas para que você traga as suas dúvidas e a gente possa discutir aqui e traduzir para você. Adorei. Gostei, adorei. Obrigada, minha amiga. Obrigada. Agora este é aquele momento em que eu me despeço de você e esta cadeira passa a ser sua para você conduzir vozes que inspiram. Eu vou ali e ela segue junto com vocês. E
você aí, já imaginou ter seu próprio negócio de uma marca brasileira reconhecida internacionalmente? Com a Pops, você investe um modelo de franquia testado e aprovado. Estamos falando de baixo investimento e alta lucratividade. Você tem todo o suporte, treinamento e marketing especializado. E aí, já escolheu a sua Pops? Meu dia a dia é bastante agitado. Tudo começa no cuidado com o filho, no corre-corre do trabalho. É por isso que não descuido da minha saúde. E aqui está o meu maior segredo: água mineral Rárida, com todos os nutrientes que meu corpo precisa para eu ter mais qualidade de vida. E claro, ninguém é de ferro, né? Água não é tudo igual, por isso eu uso e indico água mineral natural Rárida. Os óculos de sol ou de grau se tornaram acessórios indispensáveis. A correria do dia a dia exige além de beleza estética. É preciso proteção com qualidade, lentes de alta performance e certificação e garantia. Casa dos Óculos Caibinhos, com você em todos os momentos do seu dia. Só no Rio Preto Shopping você encontra incomparáveis possibilidades e esplêndidos sabores em 2 praças de alimentação com mais de 45 opções de lojas. Rio Preto Shopping, sempre novo para você. Bom dia, meus amores! Agora sou eu aqui ocupando esse espaço muito especial, ainda no mês de maio, onde a gente fala de saúde mental materna. Sim, importa. Eu tô com uma convidada muito especial que eu queria falar já há muito tempo com ela. E tantos assuntos. Vou ser mais breve, mais direta para a gente aproveitar. É ela, Bruna Barbosa. E eu vou ter que ler porque o mini currículo é extenso. A Bruna é jornalista e escritora, colunista da CBN, especialista em neurociência, psicologia positiva e mindfulness, ativista pela saúde mental, mãe e corredora amadora, integrante do nosso grupo de mulheres do Brasil e promotora do bem-estar e da felicidade como estratégia de vida. Seja bem-vinda. Muito obrigada amada. pelo convite, Feliz. Obrigada pela possibilidade de falar sobre saúde mental. Pois é, e eu quero começar falando que eu acho que deve ser uma glória, ter sido uma glória para você, né, Bruna, ter participado da Bienal Mineira do Livro com o seu livro, que eu acho que desmistifica um mito de que a mãe nasce pronta. Então, nasce um bebê e não nasce uma mãe, a gente constrói essa mãe. Fala um pouquinho disso, que conecta com esse assunto, né, do mês de maio, do Maio Furta-Cor. Escrever o livro acabou me curando, né, de muitos sentimentos que eu nutria em relação à maternidade, essa maternidade idealizada, de que a gente precisa ter respostas para tudo, de que a gente precisa estar pronta, saber como lidar com todas as situações. E aí eu me tornando mãe, me construindo mãe, eu fui vendo que, opa, eu não sei de tudo, eu nunca fui mãe. Sim. E aí eu comecei a escrever isso e tirar isso de dentro de mim, né? Contoterapia fala muito sobre isso. Isso acabou virando um livro. Eu fui procurada por uma editora lá de BH, a minha editora que é a Letramento. Que massa. Olha, por conta dos textos que eu publicava, você quer publicar um livro? Eu falei, quero. Claro que eu quero.
Falei, inclusive tá pronto, então me manda. Foi muito rápido o processo e publiquei o livro ano passado, no mês de maio, né, no mês das mães. E foi uma conquista muito grande, porque dá visibilidade, dá voz, falar de que eu não sei de tudo, eu não tenho todas as respostas. Ufa, calma, as outras mães também, as outras mulheres. Né? É isso, é o que eu poderia fazer por elas, é o meu abraço de mãe para mãe. Dizer, você não está sozinha, né? Você não tem as respostas, você pode ir se construindo nesse meio do caminho. Então eu estou me construindo agora como mãe de uma menina de 7, um menino de 5, daqui a pouco eu vou me construir como uma mãe de um pré-adolescente, de uma pré-adolescente. E aí a gente vai se construindo a vida toda. Sim. E eu recebi esse convite para ir lançar o livro lá na Bienal Mineira. Eu acompanhei tudo. Ai, foi muito bacana, foi muito interessante estar numa Bienal do livro. Fiquei super feliz e orgulhosa, né? Porque é muito potente você levar uma fala sobre maternidade para uma Bienal do livro. Nós mulheres também ao seu lado a gente se sente impactada e tendo uma referência para poder chegar lá. Porque é importante ver mulheres ocupando espaços que muitas vezes não são, né, das mulheres. E as crianças principalmente, olham essa mulher e falam, eu também posso chegar lá, idealiza. E tudo começa aqui, não é? Depois a gente traz para esse mundo real. Eu vejo muito isso com a minha filha, né? Minha filha em casa. Mamãe, você é escritora? Mamãe, você é corredora? Agora, sim, né, com atividade física. Então ela fala, então eu também quero. Eu também posso. Sim. Nada ensina mais do que ver ocupar os lugares. Exato. São os neurônios espelho, né? Eu já trago para a neurociência. Então, não é só sobre o que eu falo, é sobre ver as mulheres ocupando os espaços. Perfeito. Mas você também, né, Bruna, tem ferramentas de mindfulness e de toda a sua formação que nos ajudam a ter uma vida mais feliz. Conta, traz de forma prática o que a gente pode fazer no dia a dia para ter mais felicidade. Se eu pudesse dar uma receita simples sobre como se tornar mais feliz, eu colocaria em alguns pilares. A primeira coisa é sono de qualidade. Ótimo, sim, importante. Sono regula o humor, sono faz com que a memória funcione melhor, sono faz com que a gente tenha energia para aguentar o dia. Sono. Uma das técnicas de tortura usadas lá atrás, nos primórdios, era realmente deixar a pessoa privada do sono. Temos que dormir. Temos que dormir. Coloque isso como prioridade na sua vida. Essa coisa de, eu durmo pouco e já para mim é suficiente, isso não existe. A gente precisa regular o sono. E a gente está muito desconectado desse sono que está relacionado ao ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? Quando o sol nasce, eu acordo. Quando o sol se põe, eu durmo. Eu vou dormir às 7 horas da noite? Não. Mas eu posso dormir às 9h30, 10 horas? Mais ideal, seria o ideal. Eu já vou regulando Sim. isso. Felicidade tem a ver com quem eu me conecto, Flávia. Quem está no meu entorno? Quais são as minhas relações? Essas relações me fazem bem? O quanto eu tenho me colocado para me relacionar com as pessoas? E assim, família nem sempre pode fazer bem. Então assim, não me faz bem, eu tiro do meu convívio. Não é porque é família que eu preciso conviver. Você reconhece a importância daquela pessoa. A mãe te trouxe aqui, te deu a vida, a mãe e o pai. Mas se tem essa perturbação, não preciso conviver, só reconhecer. Reconhecer, eu falo assim, também daquela convivência com tias e primos, aquela convivência que às vezes gera um desconforto, gera incômodo, não preciso. Preciso no final do ano, no Natal, ok, né? Vou consciente de que isso pode acontecer, mas no dia a dia, qual a relação que me nutre? Com quem que eu quero me conectar? Isso traz muita construção de felicidade, muita. Se expor ao sol.
A tal vitamina D. Se expor ao sol. A gente precisa... Energia do sol, né? Ver a natureza, ver, né? Sim. Sabe quando você está muito focado em uma coisa e fica aqui fechada, né? Sim. Quando eu saio para ver a natureza, eu amplio o meu olhar. É exatamente isso, a gente sente, né? Uau! É uma expansão mesmo, né? Então, tomar sol, estar em algum momento com a natureza, né? Eu gosto muito de pisar na grama, pisar no chão. Isso é Tira o sapato. chama grounding. Isso é real, a gente realmente se revitaliza com isso. Celebrar pequenas conquistas. Sim, importante. Celebrar pequenas conquistas. Temos que reconhecê-las, Bruna. A cada dia a gente tem pequenas conquistas aí. E a gente atrela muito felicidade. Quando eu emagrecer 10 quilos, eu vou ser feliz. Quando eu conquistar aquele emprego, eu vou ser feliz. Quando eu ganhar aquilo, eu vou ser feliz. E esse caminho? O processo. O processo é o que importa. Sim. O caminhar se faz caminhando. Até porque quando a gente conquista, a gente já idealiza um novo sonho. Quer dizer, nunca termina. Nunca. Se a gente não aproveitar o processo, que graça teve a minha vida quando eu chegar lá no final? Vamos celebrar, né? Celebrar pequenas conquistas. Poxa, eu passei numa prova, né, a semana passada. Não, essa semana saiu a nota. Né? Não tem a ver com o meu projeto final, mas eu já dei um passinho. Sim. Né? Vamos celebrar. E é assim, celebrar é você com você mesma, não precisa ir para um restaurante caro, não precisa comprar alguma coisa para celebrar. Sim. Celebrar, conta para alguém que te faz bem, né? Toma uma cerveja, toma um Partilhar vinho. com outro é tão importante, né? Partilhar é importante. Com essas pessoas que você se conecta. Olha o que aconteceu, ela vai ficar feliz e às vezes entusiasmada para dar algum outro passo também. Algum outro pequeno passo que vai alavancá-la. Eu digo que sempre quando a gente se propõe a ser quem a gente se torna inspirador. Sim. Sempre. Então eu tô alinhada com o que é importante para mim, com os meus valores, com quem eu quero ser para a vida, eu tô inspirando alguém. Porque eu tô caminhando para ser autêntico, para uma autenticidade. Então isso tem muito a ver com construção de felicidade. Sim. Tem muito a ver com ter uma vida plena. O que é ter uma vida plena? Ter uma vida cheia de si. Não Olha é uma... Só. Olha só, ter uma vida plena, ter uma vida cheia de si. Isso que significa plenitude. As pessoas acham que plenitude tem a ver com ter uma vida que não tem problemas. Ter uma vida que não tenha desafios, momentos difíceis. Isso não existe. Não existe. Não existe. Eu tenho uma frase que eu repito todas as vezes, eu acho que é um mantra. Para mim, as ondas não vão parar. A gente precisa aprender a surfar. Sim. Sim, sábia, Bruna. Vão me acontecer coisas diariamente. Né? Eu vou ficar, meu celular vai acabar a bateria. Eu vou, eu tô esperando uma ligação. Eu vou atrasar para buscar o meu filho. Um pneu pode furar. Eu vou perder um prazo. Vai acontecer. Mas como eu lido com isso é que é importante. E se você estiver utilizando dessas ferramentas todas, a gente está mais ancorado e a gente consegue lidar melhor. Eu quero depois, na hora de encerrar, que a Bruna passe a programação, que a gente ainda tem de atividades para esse mês de maio, Furta Cor. Mas antes, eu sou muito fã da Bruna e eu vi ela falando que nós mulheres não somos multitarefas. Eu acompanhei lá, eu.Bruna. Eu.Bruna Barbosa. O Instagram dela dá várias dicas para mulheres, mamães, enfim, nós não somos multitarefas. Fala sobre isso, eu achei revelador. A gente tende a se colocar num lugar, a sociedade, nos colocou nesse lugar de que a mulher faz muitas coisas ao mesmo tempo. Isso não é verdade. Ufa, alguém falou! Isso não é verdade, Então, assim, os homens, eles se colocam no lugar, eu só faço uma coisa ao mesmo tempo. E todos nós. O cérebro, apesar de ter algumas diferenças ali das ativações das redes neurais, a feminina e a masculina, porque tem algumas diferenças de ativações, o cérebro humano é o mesmo. Então a gente se coloca num lugar de eu faço várias coisas ao mesmo tempo, mas eu não consigo, porque a minha atenção ela é só para uma coisa.
Você pode dirigir falando no celular, mexendo, mandando mensagem? Embora eu faça, eu acho que eu não estou fazendo nada direito. A gente não faz direito. É fato. A gente não faz direito. Então, assim, não há comprovação científica de que o cérebro da mulher faça mais tarefas ao mesmo tempo do que o homem. Ouviram? Vocês homens e nós mulheres? Então a gente precisa se tirar desse lugar de que Ótimo. deixa comigo, eu faço tudo. Sim. Porque a gente está se colocando num lugar de exaustão, a gente está se colocando num lugar de eu sou forte, Eu dou conta. eu dou conta, que muitas vezes, daqui a pouco, a gente vai reclamar. Sim. A gente reclama já, né, Bruno? Eu acho que ainda bem que a gente reclama. Ainda bem que a gente já está reclamando. Exato. Fala aquela frase pra gente chegar na programação do aqui e agora. Pra gente lembrar estar aqui agora fazendo uma coisa de cada vez. Eu escolho estar aqui. Eu escolho estar aqui. Bom, a programação a gente pode deixar no final? Vamos deixar no final? Vamos. Acabou o nosso tempo, eu falei que eu queria falar de muitos assuntos. Daqui a pouco eu vou abrindo espaço e vou ter 1 hora de programa. Aí vocês vão ver todos esses conteúdos riquíssimos. Mas enquanto isso, se deliciem, ouçam, busca a Bruna Barbosa nas redes. É uma mulher que impacta, que nos complementa. E me aguarde para o próximo programa. Obrigada por estar juntinho comigo.